Então, Paulo, como diria Jack, né, o estripador, vamos por partes. Eu acho que esse debate do homeschooling tem muitas facetas interessantes, né? A primeira é a seguinte: nós estamos discutindo aqui um direito, a liberdade de escolha. E eu vejo muita gente confundir assim: eu acho que é ruim para criança, eu sou contra, eu não faria. E daí? O que isso tem a ver com você permitir ou não que outro faça? Então, o primeiro ponto importante para a mensagem liberal é que muita gente sempre confunde essa história, né? Eu sou contra, portanto deve ser ilegal. E isso é absurdo, isso é antiliberal, né? Você não é obrigado a educar seu filho nesses termos, mas deixa quem quer fazê-lo. Então esse é o primeiro ponto importante. Segundo ponto importante é que isso mexe com uma premissa que aí sim é da maior relevância aqui. A gente está discutindo, em essência, a quem pertence, entre aspas, porque não é exatamente pertencimento no sentido de posse, mas a quem pertence o filho. À família, aos pais, em essência, ou ao Estado. Isso é uma discussão que remete à Grécia Antiga. O modelo espartano era um modelo militarizado, coletivista e estatizante. Com 8 anos de idade, as crianças eram obrigadas a ir para o Estado e tudo. E deixaram como legado muito pouca coisa, né? Em que pese lá o heroísmo, né, dos 300 de Esparta e tudo, Leônidas, mas já Atenas não. Atenas prosperou e deixou um grande legado para a civilização. O próprio Roberto Campos tem um texto muito interessante comparando essas duas coisas. E Atenas não tinha essa mesma visão. Então, a gente está discutindo aqui o foco no núcleo familiar e no direito que os pais têm de escolher a formação intelectual / moral dos seus próprios filhos. É óbvio que vai existir uma região cinzenta que você vai dizer, então o filho pertence ao pai, então o pai pode fazer qualquer coisa. Então os pais podem espancar um filho. Não. Preservar a integridade física do indivíduo presume-se, à exceção de anarquistas ou alguns libertários mais radicais, que é a função precípua de uma sociedade constituir um Estado, um poder com monopólio de força e justiça, né? Então, o pai e a mãe não podem tudo em relação a um filho, mas eles podem muito. E a gente está discutindo aqui, na essência, quem tem mais direito sobre as diretrizes intelectuais e morais das crianças. E aqui é que o bicho pega. A grita da turma da esquerda, dos progressistas, entre aspas, tem muito a ver com isso. Para eles é fundamental que a educação, entre aspas, que o ensino e inclusive a formação, né, moral, seja monopólio do Estado. Porque eles dominam essas instituições e vão conseguir fazer sua lavagem cerebral. É disso que se trata. E não existe ensino desprovido de valores. Isso é uma outra utopia e que muito conservador embarcou nessa falácia e por isso tomou uma postura muito reativa ou até passiva em relação a toda a doutrinação ideológica das últimas décadas, né? Não existe um ensino público que seja totalmente desprovido de premissas morais, de valores. O ideal seria ser o mais objetivo possível para transmitir conhecimento. Matemática, língua, ciência, método científico. Mas tudo vai estar eivado ali de uma visão de mundo. Não dá para dissociar uma coisa da outra. Então, os conservadores passaram a entender que eles têm que ser menos reativos e mais propositivos. Aquela antiga educação moral e cívica que existia, né? O ensino que tinha ali regras claras dentro de sala de aula, que tinha certos valores que eram transmitidos, isso se perdeu por uma iniciativa, por uma guerra cultural declarada pelos progressistas, e hoje é que nem o Estado laico. Né? Você fala em Estado laico e, na prática, o que você quer dizer com isso não é um Estado que respeita as crenças individuais e você vai levar as suas crenças para um debate, por exemplo, sobre aborto, se você acredita que a vida é sagrada e desde a concepção. Você hoje confunde Estado laico com Estado antirreligioso, para ser mais preciso, anticristão. Então, isso começou a ficar muito claro para muita gente, né? E é daí que vem a grita dessa turma. Eles querem o monopólio da formação moral e intelectual das crianças. Por quem? Por professores que são militantes disfarçados que vão ficar enchendo a cabeça da garotada com baboseira marxista, com escola de Frankfurt, com ideologia de gênero e blá blá blá.
Basta ver a reação a uma lei que foi passada recentemente na Flórida e sancionada pelo governador Ron DeSantis, que diz basicamente que o professor não pode doutrinar com ideologia de gênero crianças de 5, 6, 7 anos. E houve uma reação histérica da turma, da Disney e de Hollywood e companhia. Quer dizer, eles estão gritando que eles querem o direito do professor encher a cabeça de uma criança de 5 anos com ideologia de gênero. É disso que se trata. Então, o homeschooling vem crescendo nos Estados Unidos como uma reação a isso. Famílias que olham e falam assim, opa, eu não posso mandar meu filho para uma escola e ele voltar destruído, ele voltar contra tudo aquilo que nós valorizamos como família aqui. Eu não quero isso. Então, muitas famílias começaram movimentos orgânicos de tentar ser tutores dos próprios filhos ou contratar pessoas e tudo. E isso cresceu muito. E aí tem uns argumentos meio bobos, assim, mas é preciso socializar. Bom, essas crianças socializam em clubes, em esportes, em várias coisas. O que se está discutindo não é isso. É a escola como um antro de doutrinação ideológica e anticristã. E essas famílias, porque o movimento de homeschooling aqui tem muita ligação com o conservadorismo cristão. Muita ligação. Os livros principais sobre homeschooling falam disso, é muito comum essa associação, né? São cristãos tentando salvar a alma dos seus filhos, é basicamente isso. E eles vão socializar de outra maneira. E essas crianças, que já tem muitos anos aqui de homeschooling e crescente, essas crianças mostraram ao longo do tempo que são capazes de competir em pé de igualdade ou até vantagem com outras crianças quando vai para a universidade ou quando vai para o mercado de trabalho. Então, o histórico do homeschooling aqui nos Estados Unidos não é ruim. Agora, de novo, você tocou num ponto importante. No Brasil, a classe média vai ter condição, não sei o quê. É muito difícil. É muito difícil imaginar o homeschooling como um substituto para o ensino público. O ensino público pode falar de outras receitas, como talvez o voucher, que muito liberal defende. Ou seja, o Estado não vai ser o fornecedor da escola. Ele vai ser o fornecedor apenas do dinheiro para as famílias carentes. E essas famílias vão colocar os seus filhos em escolas particulares, onde a elite da esquerda caviar coloca os seus filhos também, né? Que coincidência. Ou as charter schools, que são uma mistura. Você tem a gestão privada dos próprios pais e tudo, mas tem recurso público. Então, assim, a pior situação é a que existe hoje no Brasil e aqui nos Estados Unidos ainda em muitos lugares, que é a dependência plena daquela família, naquele zip code, naquele CEP, de colocar o seu filho apenas naquela escola que existe ali pública. E essas escolas são umas porcarias via de regra, porque são dominadas pelos sindicatos, o mecanismo de incentivos é perverso, muitos doutrinadores e por aí vai. Os sindicatos de professores são a maior fonte de doação política do Partido Democrata desde sempre. Enquanto que para a direita a acusação é que é a NRA, a Rifle Association, o direito de ter arma, né? Então, veja que coisa, né? Os maiores doadores do Partido Democrata são os sindicatos de professores. Por que será, né? Será que é uma coincidência? É 99% para os democratas. Então, nós estamos falando de uma patota que quer manter esse mesmo esquema, esse status quo, que é interessante por carreirismo, né? Emprego e a questão ideológica, a lavagem cerebral nas crianças. É por isso que vem a grita da turminha de esquerda, né? Agora, você vê junto um pseudo-liberal tipo Kim Kataguiri indo contra o direito da família a educar seu filho em casa? Um direito básico que deveria ser inalienável, cá entre nós. Isso mostra que a máscara de muitos desses pseudo-liberais caiu já faz tempo, né? São todos esquerdinhas disfarçados. E aqui, que me perdoe o mestre Fiuza, mas já jogo para ele essa peteca, né? Aqui não dá muito para deixar de fora essa questão da ideologia, da discussão de visão de mundo. Porque eu mesmo já acrescentei que existe aí o oportunismo, o carreirismo e tudo mais. Existe. Mas existe, acima de tudo, uma disputa essencial de formação. Formação moral, formação intelectual. Quem vai ter a última palavra em relação ao que você vai ensinar, não de língua, não de matemática, até porque eles estão conseguindo meter marxismo na matemática, mas nos valores mais básicos. Quem vai ter essa palavra? São os pais ou é o Estado? Essa é a pergunta que o homeschooling, em essência, responde
e por isso que, apesar de ser uma franja, uma minúscula minoria que vai fazer uso de fato disso, é por isso que é uma causa tão importante para a esquerda. A esquerda não pode aceitar a premissa, porque isso faz desmoronar um monte de bandeira e agenda dessa turma pseudo-progressista.